Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição do Perinte Masterclass. Para quem ainda não me conhece, me chamo Gabriela Vitório, eu sou formada em Biologia, especialista em Gestão Ambiental, auditora líder, da ISO 14001, e por um acaso vim parar aqui na Perinte. Aqui estou há 4 anos já, e eu iniciei minha trajetória atuando na parte da implantação, né? Então, depois que meu filho nasceu, eu migrei para a área de conteúdo, na qual eu atuo até agora, elaborando os artigos de apoio, os nossos parceiros, os nossos clientes. Trabalho também com a comunicação que a gente envia para os nossos clientes. E eu gosto bastante, de fazer. Meu trabalho é pensando no desenvolvimento aqui das pessoas e das empresas. E vocês, já me conhecem agora mais um pouquinho. Quem já estava no Masterclass passado já ouviu essa fala. Então, vamos falar agora um pouquinho do Masterclass. Nessa edição, a gente tem 3 painéis, né? O painel passado já, e esses painéis são tratando sobre assuntos que são muito demandados para a gente. Na última terça-feira, como eu falei, a gente teve o painel que tratou sobre gestão de riscos e controles também, né? Então, esse painel pode ser visto através da nossa plataforma do YouTube. Eu vou passar para vocês daqui a pouco o link da plataforma, né, do vídeo, para vocês poderem assistir, quem não assistiu ainda, ou quem quiser reassistir. E hoje, dia 19 de outubro, nós teremos o nosso painel falando sobre auditoria interna. Na próxima terça-feira, no dia 24 de outubro, a gente vai encerrar nosso Masterclass com um tema de gestão de continuidade de negócio. Vai ser mais um tema incrível para vocês, não percam. Vamos falar um pouquinho agora, né? Nosso objetivo dentro dos nossos painéis é mostrar de forma simples um exemplo na prática ali, alinhado aos frameworks da ISO 31000, da IPPF e da ISO 22301. Pessoal, lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem encaminhar para a gente aqui no chat, e ao final do nosso painel a gente vai responder todo mundo, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso Masterclass. E aqui eu vou apresentar agora, que estão juntos para mais uma apresentação, o Eduardo Matos e a Isabela Chaves. E eu vou pedir para que eles falem um pouquinho sobre eles. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Matos. Só fazendo a apresentação de novo, acho que a gente vai fazer em cada um dos painéis. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal de São Paulo, e tenho pós-graduação em finanças pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu sou professor da disciplina de auditoria e controles internos na FECAP, aqui em São Paulo. E eu já atuo na Perinte há quase 14 anos, né? Eu sempre atuei na Perinte na parte de consultoria técnica comercial, que é a pré-venda, onde a gente sempre nós fazemos as demonstrações técnicas da ferramenta, da plataforma, e nós também criamos os cases de apresentação para os nossos clientes, né? Que são as populares POCs, as Proof of Concepts, né? Ou as provas de conceito, como vocês queiram chamar. O GRC na minha vida também aconteceu por acaso, mas eu nunca mais me distanciei dele. Eu trabalhei em um banco de grande porte, desde o século passado, para não entrar muito em detalhe de datas, e eu tive a oportunidade de atuar em controles internos, risco, compliance, auditoria, e de lá para cá eu me mantive, né? Então, pessoal, vai ser um prazer participar de mais esse painel aqui do Masterclass, e lembrando vocês mais uma vez, como a Gabi já mencionou, que nós vamos ter ainda mais um painel, cujo tema vai ser GCN na próxima terça, e a gente encontra vocês aqui também, tá? Vou passar para a Isa. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Chaves, sou formada em TI, né? Um MBA em Gestão Estratégica de Negócio e um MBA em Gestão de Riscos e Continuidade de Negócio, porque o mundo de GRC, né, me pegou jeito, né? Adoro, amo o mundo de GRC. Então, estou há 6 anos na Perinity, iniciei implantando a plataforma nos clientes, depois me tornei gerente de projetos, gerindo os projetos de implantação e liderando o time de implantação. Atualmente, sou gestora de conteúdo da Perinity e instrutora da nossa academia, onde nós formamos colaboradores, clientes, parceiros, né, na nossa plataforma, né? E sou uma das instrutoras
do Básico Bem Feito, né? Que são os nossos treinamentos aí de GRC. Então, se você ainda não conhece o nosso Básico Bem Feito, né? Os treinamentos, convido vocês a acessarem o nosso EAD, depois a gente disponibiliza o link aqui, tá? No chat, e podem fazer esses treinamentos, né, de riscos e continuidade de negócio. E ano que vem vamos ter aí mais outros básicos bem feitos, tá bom? Gabi? Perdão, pessoal, estava no mudo. Então, vamos lá, né? Vou falar um pouquinho aqui, voltar um pouquinho no nosso painel anterior, que a gente falou sobre o tema de gestão de riscos e controles. E no painel anterior, a gente começou falando sobre um passo ainda anterior a tudo isso, que é a parte de, né, que é mais um passo anterior, porém essencial para a nossa execução do trabalho, que é a criação da estrutura organizacional. A criação de empresas, processos, atividade para quem, né, desce até esse nível. E, tão importante quanto esse mapeamento, a gente nomeou também os responsáveis dessas entidades, pois eles vão ter um papel super importante, representando sempre a primeira linha de defesa, né? Que no painel de hoje vai representar os nossos auditados. Então, tendo isso já esclarecido aqui para a gente vai chamar o Edu, que ele vai compartilhar a tela inicial dessa navegação de hoje, representando, né, demonstrando a visão da terceira linha. Depois da apresentação aqui do Edu, a gente vai chamar a Isa e ela vai demonstrar a visão da primeira e também da segunda linha. Então, Edu, agora é com você. Edu, tá no mudo. Ah, virou moda. Agora o negócio é falar no mudo. Pessoal, é que é muito legal, porque apesar da gente estar acostumado a falar, né, com as pessoas, falar com muitas pessoas que estão sempre aqui no painel, dá sempre um friozinho na barriga, né? É sempre uma experiência diferente cada painel que a gente faz, né? Então, só mais uma vez, lembrando para vocês, o Bueno que está aqui na produção, ele já colocou lá os LinkedIns, né, da Isa, da Gabi e o meu, o LinkedIn da Perinit também está no chat, e a Gabi também já compartilhou o link do painel anterior, onde nós tratamos de gestão de riscos, tá? Foi um painel que teve uma audiência, uma quantidade de views muito grande, muito interessante. E esse painel de hoje, de certa forma, ele é uma continuação do painel anterior, né? No início desse nosso segundo painel aqui, cujo tema é auditoria interna, eu vou recapitular brevemente, pessoal, não vou perder tempo nisso, mas eu vou recapitular brevemente o que foi criado em termos de estrutura organizacional, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de criação de entidades e nomeação dos seus responsáveis, enfim, bem rapidamente. E nesse painel, com toda essa estrutura que foi criada, com as áreas, com os processos, eles vão ter importância por quê? Porque exatamente aquilo que a Gabi falou na fala dela inicial, eles vão representar o nosso universo auditável, né? O universo auditável da companhia, todas as áreas que são passíveis de auditoria. A gente entende que para auditoria, né, todas as áreas devem ou deveriam estar habilitadas ou passíveis de ser auditadas, né? Mas aqui na ferramenta, a gente deixa isso registrado, né? A gente formaliza as áreas às quais a gente pode apontar uma auditoria que vai ter exame, que vai ter teste, enfim. E nesse caso, é importante também a gente mencionar o papel dos responsáveis. Eu já vou abrindo aqui, pessoal, só para vocês verem aqui. Ó, aqui a gente vem no menu parâmetro, menu core, parâmetro e estrutura, e nós criamos a estrutura organizacional mesmo. Essa estrutura que vai contemplar aqui, por exemplo, ó, uma raiz com o nome, essa raiz normalmente, como nós já tínhamos falado antes, ela pode ser uma holding, um grupo econômico. Dentro dela, nós inserimos, deixa eu mudar para o core, dentro dela, nós inserimos as empresas, deixa eu só voltar aqui para todas as empresas, e aí dentro das empresas, nós começamos a adicionar ou criar as áreas, né? Então, essas áreas que, a princípio, serão diretorias, departamentos, superintendências, gerências, setores, seções,
as unidades de negócio, que são as populares BUs, né? Quando nós criamos um elemento desse aqui, ó, lá dentro do campo de responsabilidade por essa entidade, eu coloco o nome do responsável. Então, veja, eu estou aqui dentro de uma área de compras, cujo responsável aqui é o administrador, por exemplo, né? Então, eu vou colocar o nome do João, do José, da Maria, que são responsáveis, porque no momento da auditoria, eles vão ser acionados em função dessa responsabilidade. É importante falar também que as pessoas que estão aqui marcadas como responsáveis por essas entidades, elas vão ser chamadas, vão ser solicitadas, por exemplo, na parte de solicitação de material, de evidência dos trabalhos. A Isa vai apresentar isso em um momento aqui da apresentação, né? Porque, uma outra coisa, pessoal, só para comentar aqui no comecinho também. Nós bolamos a seguinte dinâmica. Eu vou fazer o papel da terceira linha. Aqui nessa apresentação eu vou ter uma postura semelhante a de um auditor, e a Isa vai fazer o papel da primeira linha. Ela vai ter o papel do auditado. Num próximo momento, quando nós estivermos tratando das auditorias baseadas em risco, eu permaneço ali com o papel, com a postura da terceira linha do auditor, e a Isa vai migrar, então, da primeira para a segunda linha, e ela vai fazer o papel ali, por exemplo, da área de gestão de risco e de controles internos, tá bom? Então, vocês vão visualizar essas mudanças aqui também, né? Então, só para matar esse assunto, o responsável pela entidade, o que ele pode fazer? Ele vai fornecer material, ele vai se manifestar nos pontos de auditoria, que são as constatações, ele também vai ser responsável, possivelmente, né, não obrigatoriamente, mas possivelmente, ele vai ser responsável ali pelo cumprimento, pela implementação dos planos de ação, né? Então, ok, aqui eu vou criar, então, as entidades área. Dentro das entidades área, eu vou criar aqui as entidades, por exemplo, processo, atividade, e assim por diante. Tá ok, pessoal? Bom, como o nosso tema aqui, ele é o tema de auditoria, no nosso painel anterior, nós falamos brevemente, bem brevemente, mas nós falamos da ISO 31000 e do COSO. Nesse painel aqui, é importante a gente falar que a Perint, ela busca seguir a orientação de etapas, né, a cronologia das atividades, ou seja, fazer cada coisa no seu tempo adequado, conforme está contido lá no IPPF, né? O International Professional Practice Framework, né? Que é a estrutura internacional de prática de auditoria, do IA, né? Do Instituto dos Auditores Internos. Então, o IPPF é a Bíblia dos auditores. Eles seguem ali as orientações contidas no IPPF, né? Falando que o IA é uma organização que é quase centenária, ela foi criada em 1941 para ajudar a desenvolver as atividades profissionais, a condição profissional do profissional de auditoria, né? Então, assim, de forma resumida, o que nós vamos fazer na solução? O que a gente pode dizer que significa fazer, casando o IPPF com a solução, né? Então, por exemplo, o IPPF, ele orienta lá, olha, crie planos anuais ou plurianuais de auditoria, né, contemplando ali os trabalhos que serão realizados. Isso a gente faz na solução, né? Defina os recursos humanos, materiais, tecnológicos necessários para a execução dos trabalhos de auditoria para os trabalhos planejados. A gente também faz, pelo menos, a definição de quais são os recursos humanos que vão atuar, quais são os auditores que vão atuar ao longo daquele plano anual ou plurianual, né? Outra coisa, crie programas de trabalho para a execução desses trabalhos em campo, colete evidências, execute testes, né, faça apontamentos, constatações, indique ali quais são os seus achados, crie plano de ação, emita relatório, faça follow-up. Então, todas essas ações, elas estão cobertas pela solução. A solução prevê tudo isso, né? E aí o planejamento anual de auditoria, pessoal, ele é o momento da gente, é um momento muito importante aqui do trabalho, porque se ele for feito de maneira adequada, né, isso significa que o restante do trabalho também vai ser feito a contento, né, ou tem maior chance de ter o seu objetivo atingido, né. Então, no Perint GRC, o plano anual de auditoria, ele é realizado aqui com algumas informações, e eu já vou mudar aqui para auditoria,
dentro do roteiro aqui, ó, nós criamos um workspace do Masterclass. E aqui nós adicionamos um plano anual de auditoria, né? Conforme vocês podem ver aqui, ó, Plano Anual de Auditoria 2023 Masterclass. Nós criamos este plano, e aqui dentro desse plano, o que eu posso fazer aqui, né? O que eu tenho condições aqui de fazer? Eu sempre vou identificar nesse espaço as informações macro do plano, né? São as principais informações, seria como se fosse a capa do plano. Então, por exemplo, eu vou colocar o título do plano, eu vou colocar aqui, vou fazer a descrição desse plano, eu vou colocar a data de início e fim desse plano, eu vou cadastrar aqui, ó, e para isso eu vou entrar aqui dentro deste plano, opa, não preciso das auditorias ainda, eu faço aqui, ó, a alocação dos recursos. Então, por exemplo, quantos auditores eu tenho para inserir nesse plano? Quantos recursos estão disponíveis em termos de gerentes de auditoria, né, os executivos de auditoria, podemos estar falando aqui também, por exemplo, de auditores, revisores, aprovadores, enfim, todo mundo que faça parte da equipe, né, do time de auditoria, pode e deve ser alocado aqui dentro do plano. Esses profissionais consumirão horas, então, a partir daqui, a gente já começa a ter um resultado aqui, ó, do horário, um resultado bruto do horário disponível para todas as atividades, né? Ok. O plano anual, como vocês podem ver também, este aqui, né? Estou me referindo a esta capa, ele funciona como se fosse um guarda-chuva, pessoal. Porque a partir daqui, eu vou começar, então, a criar os trabalhos de auditoria que estarão dentro desse plano, né? Então, primeiro eu crio essa camada, essa hierarquia superior, e depois eu começo a vir aqui e adicionar, então, começo a vir aqui dentro do plano e começo a adicionar as auditorias, né? Então, gente, o plano anual de auditoria, com o plano anual de auditoria já criado, apresentado possivelmente por um comitê de auditoria, para um conselho de administração, por uma diretoria executiva, né? Seja lá quem for que vai apresentar esse plano, e apresentar para quem tem a alçada para aprovar, então a gente já pode partir então para os trabalhos individuais da auditoria, que é justamente esse passo aqui, ó, inserir título, categoria e as demais informações da auditoria, né? Então, cada auditoria, o que ela tem que ter de dado alimentado? Então, cada auditoria aqui tem que ter, por exemplo, né, o título da auditoria. O título da auditoria, normalmente, ele está relacionado com o processo que vai ser auditado, enfim, né? Mas não obrigatoriamente, nome é nome, né? É que nem o pai e a mãe, põe o nome que quiser no filho, o auditor também aqui, né? Seguindo determinados critérios, evidentemente, né? E um pouco de decoro, ele pode colocar o nome aí da auditoria que ele quiser. E nós temos também aqui uma etapa de categorização dos trabalhos de auditoria. Então, você clica aqui, essa etapa de categorização é uma parametrização anterior, é um atributo de qualificação. Então, por exemplo, eu vou colocar lá que a minha auditoria, hipoteticamente, pode ser uma auditoria operacional, contábil, tributária, uma auditoria forense, uma auditoria especial, uma auditoria financeira de qualidade, entre outras, né? Então, eu vou colocar aqui que tipo de auditoria, e a categoria é uma tipificação, né? E aí, depois de fazer isso, né, eu tenho aqui um passo importante, eu vou dar um pouquinho de zoom aqui para vocês verem, a tela até aumentou aqui, ó. Eu tenho um tipo de auditoria que vocês estão vendo aqui, auditoria baseada em risco e auditoria estrutural, né? Bom, o que significa isso aqui, gente? Nós vamos tratar mais especificamente do que é cada uma dessas auditorias. Antes eu vou terminar de falar aqui dos demais campos que, de forma mandatória, eu tenho que cadastrar na auditoria. Então, por exemplo, eu tenho que falar qual área, qual processo, qual atividade vai ser auditada. Então, eu entro dentro aqui da estrutura da empresa e eu falo, por exemplo, olha, eu vou auditar meu processo de compras, especificamente aqui a parte de processo de formalização contratual das compras e a parte aqui do processo de cotação, hipoteticamente. Então, eu digo em quais lugares, né, eu vou aplicar os exames, eu vou executar os testes, né? Eu também sempre vou ter que informar, por exemplo, a quantidade de horas previstas. O que é interessante aqui na solução é que você pode estabelecer uma quantidade de horas,
você aloca os recursos tentando preencher essas horas, depois esses recursos podem fazer os apontamentos dessas horas, e depois a solução vai fornecer um relatório, um gráfico de discrepância, né? Olha, foi previsto 120 horas, foram consumidas 150 horas, então vamos analisar o que consumiu mais, ou foi previsto, por exemplo, 120 horas, o trabalho foi todo realizado em 90 horas, vamos ajustar os próximos trabalhos que vão ser planejados, né? Mas isso aqui é um elemento que te ajuda a melhorar cada vez mais o seu trabalho, né? Eu também vou falar, por exemplo, aqui quais são os objetivos do trabalho, as diretrizes, a abrangência, e todas essas informações depois, elas vão entrar dentro, automaticamente, por exemplo, dentro de um relatório de auditoria, né? Para finalizar aqui, gente, a respeito dos dados minimamente mandatórios que eu tenho que colocar numa etapa de planejamento do trabalho de auditoria, eu tenho que fazer a designação da equipe. Então, vocês lembram? Por exemplo, eu falei lá que no meu plano eu tenho 5, 10 auditores, são os recursos que estão disponibilizados para atuar ao longo daquele ano, né? Aqui eu falo daquele grupo de 10 auditores, quem vai atuar nesse trabalho? Quantas horas cada um deles vai atuar, né? Então eu faço essa designação, eu faço aqui uma definição de cronograma, no mínimo, gente, macro, né, dos trabalhos, ou seja, eu coloco lá pelo menos a data de início e a data de fim. Porém, pessoal, se eu quiser fazer por etapas, faseado, ó, planejamento vai de tal e tal, a execução dos testes em campo, né? A análise, a revisão, a emissão dos relatórios, a implementação das ações pendentes. Se você faz isso de maneira faseada, depois você vai conseguir ali ter uma forma mais apurada de saber quais etapas você conseguiu cumprir, o que você precisa melhorar, onde é que existem os seus gaps no seu trabalho de auditoria, enfim, né? Então, para a questão da gestão, isso aqui é muito útil, né? E ainda é possível aqui, se quiser, de maneira facultativa, vir aqui, ó, criar reuniões, né, que pode ser de abertura, kickoff, acompanhamento ou reunião final. Vocês podem fazer requisição de materiais, e nessa parte aqui, a Isa, a gente combinou aqui um passo de requisição com entrega de material. Vocês podem também aqui nessa parte, por exemplo, fazer um planejamento de custos, né? É possível fazer o apontamento do tempo, mas esses dados aqui não são, vamos dizer assim, obrigatórios, mandatórios, né? São recursos que o software disponibiliza e ele pode ser utilizado ou não, tá? E sem prejuízo dos trabalhos, caso não seja utilizado. Pois bem, agora que a gente já tem, então, né? Deixa eu só olhar aqui no meu script, pessoal, se eu não comi nenhuma parte. Tá, então nós vamos falar o seguinte. Quando eu já vim aqui, já fiz exatamente essa etapa de criação da auditoria, eu já inseri todas as informações necessárias, eu já coloquei o nome, eu já falei se é uma auditoria baseada em risco ou uma auditoria de requisitos, eu já falei também, por exemplo, os objetivos, as diretrizes, a abrangência, de onde até onde vão os trabalhos, por exemplo, já designei a equipe, já criei um cronograma ali, né? Eu vou agora aqui, então, criar um programa de trabalho. Então, dentro da auditoria, eu venho aqui, ó, e adiciono um programa de trabalho, né? Nesse caso, nós já criamos um programa de trabalho aqui. Eu vou entrar dentro desse programa de trabalho que foi criado aqui, né? Então, gente, criar um programa de trabalho, um conjunto de testes que vai ser executado na solução PNGRC é extremamente simples, fácil de manusear, porque eu tenho aqui, por exemplo, que definir o título do meu programa, eu tenho aqui, eu posso colocar uma descrição, né? Eu digo quais são as pessoas que vão participar desse programa de trabalho. No caso, aqui está o meu usuário, né? Poderia estar o meu nome, Eduardo, aqui está o perfil que eu estou utilizando, enfim. Eu marco quais áreas esse programa, quer dizer, cada programa pode ser um teste diferente que eu vou executar na minha auditoria. Então, eu marco em quais áreas eu vou aplicar esses testes, né? Enfim, e aí, se nós olharmos aqui, pessoal, ó, eu vou clicar em executar, e aí vocês vão ver, ele já está entrando dentro do meu programa, e caminhando adiante,
eu tenho todos os testes, as perguntas que eu inseri, né? Essa parte aqui do programa de trabalho, gente, eu vou, durante a execução do trabalho em campo, o auditor ele vai poder inserir, assim, por exemplo, as suas impressões, né, para cada teste que ele realizar. Ele vai poder responder utilizando as alternativas. Aqui está, por exemplo, conforme, não aplicável. Mas pode ser outras, né? Enfim, ele pode, então, fazer essa escolha baseada em seleção múltipla, seleção única, né? Quando eu falo seleção múltipla é porque ele pode marcar um checkbox, né? E aí, dentro do trabalho, ele insere sua justificativa. Normalmente é um campo texto, enfim. Aqui é possível inserir evidências, documentos de um papel de trabalho. Então, aqui, pessoal, a gente pode colocar normalmente, tá? Arquivos de áudio, de vídeo, de foto, de texto, planilhas eletrônicas, arquivos de imagem, por exemplo, ó, um PDF, um TIFF, um JPG, um PNG, entre outros, enfim. O único tipo de arquivo que nós não podemos colocar aqui, ó, como forma de evidência são os arquivos executáveis, os arquivos .exe, né? O sistema vai ter um repúdio aí para esses tipos de arquivos, por uma questão de segurança e de integridade da plataforma. Outro aspecto também é que há um limite aqui de 100 mega por arquivo, né? Então, vocês, ao inserirem uma evidência, eu tenho arquivos, enfim, vários arquivos de 70, 90, 80, não tem problema, pode colocar vários, mas o tamanho máximo é 100. Se houver a necessidade de inserir arquivos maiores do que esse, isso se trata de uma configuração. Essa configuração é padrão, mas é possível alterar, né? E aí, um outro detalhe também é que na execução desses testes, vocês vão poder fazer os testes que são mais comuns no processo de auditoria. Vocês vão conseguir fazer aqueles testes de observância, né? Onde vocês vão tentar ali ter uma razoável segurança dos procedimentos a partir, por exemplo, do acompanhamento, como diz o próprio nome, da observância, da observação dos testes que vocês estão fazendo para verificar se estão em devido funcionamento e cumprimento, enfim. E também dá para fazer os testes, pessoal, substantivos. Aí sim, são os testes cuja eficiência suficiência está sendo verificada, exatidão, né? A validade dos dados, normalmente são testes que envolvem números, estão voltados, por exemplo, para sistemas contábeis, enfim, transações, saldos, né? Procedimento de revisão analítica. Então, dá para fazer os dois tipos de teste, tá, pessoal? Importante deixar bem claro, tanto os testes de observância como os testes substantivos são possíveis fazer aqui. E aí, dentro da auditoria, é possível criar aqui os pontos de auditoria, né? Os pontos, as constatações, os achados. A gente sabe que, dependendo da localidade aí, da regionalidade, é chamado de uma forma diferente, mas é possível criar os pontos de auditoria, né? A partir da execução do teste, ó, veja, nós estamos aqui numa tela de execução de teste, cria um ponto de auditoria. Vou executar outro teste, anexo outras evidências, crio outros pontos de auditoria, né? Inclusive, ninguém perguntou, mas só falando, é possível anexar várias evidências, é possível criar vários pontos, né? É importante dizer isso mesmo, tá bom? Bom, falando do ponto, então, quando eu venho aqui e crio um ponto, como foi criado aqui, ó, o ponto ele está representado, eles vão alimentando a estrutura hierárquica aqui também da solução, né? Então, esse ponto está aqui. Se nós olharmos aqui esse ponto, vocês vão ver que é possível o quê, por exemplo? O que eu sempre tenho que colocar num ponto? O ponto sempre eu tenho que inserir um título, que é uma manchete desse ponto. No ponto, minimamente, eu sempre tenho que colocar uma descrição. Eu sempre tenho que colocar aqui, por exemplo, a causa raiz não é mandatória, tá vendo? Ó? É facultativa. Aqui já a recomendação é um campo mandatório também, né? Então, eu crio o ponto, e esse ponto, ele é revisado pelo meu superior. Tem um passo aqui que a Isa vai apresentar relacionado à revisão de ponto também, né? Aí ela vai fazer aqui já a parte da manifestação, que é quando o auditado se manifesta. É o papel da primeira linha, né? E ela vai fazer isso enquanto esse ponto está no status em manifestação. É o auditado se manifestando, né? Eu tenho outras coisas aqui também para mencionar para vocês,
que existem dentro do ponto, né? Então, aqui dentro do ponto, ó, eu coloco o título, como eu falei, eu tenho como fazer uma classificação de risco, eu tenho como falar, por exemplo, se eu quero que esse ponto alimente automaticamente um relatório, sim ou não. Eu tenho como informar se é reincidente ou não. Eu tenho como também inserir o tipo do ponto, né? Nesse caso aqui, ó, este ponto de falta de requisição de compra dentro de um processo de compra, isso daqui foi considerado como uma não conformidade ou como um erro, né? Aqui não está havendo aí um juízo de valor, se, por exemplo, foi intencional ou não, mas é uma não conformidade dentro do processo. Poderia ser uma deficiência de controle, poderia ser uma oportunidade de melhoria. Esses tipos são parametrizáveis, tá, pessoal? São todos atributos de qualificação que a gente insere antes de realizar o trabalho. Eu também tenho a oportunidade de mandar esse ponto para manifestação para áreas envolvidas, que seriam observadoras, para a própria área auditada, muito importante, e para pessoas específicas também. Vejam que aqui não bastasse a Isa ser a responsável lá por compras, a gente também está mandando aqui para a Isabela se manifestar, né? Posso fazer a associação a políticas, a normas, a procedimentos, enfim. E aí, feito isso, a área depois vai vir aqui e vai se manifestar, a Isa vai tratar desse ponto aqui, e dessa manifestação pode surgir, então, aqui o plano de ação. Pessoal, o plano de ação na nossa solução, ele é baseado num modelo internacional extremamente conhecido, 5W2H, onde eu vou ter ali o que tem que ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer, como vai fazer, por que fazer, né? Se tem custo, sim ou não. Então, aqui o plano, ele é criado como uma sugestão, né? Normalmente, o que vai orientar o auditado a fazer essa sugestão é a própria recomendação da auditoria, mas a auditoria dá a recomendação, né? Ela não diz o que é que ele tem que fazer para não se comprometer com a ação. A ação corretiva ou preventiva, enfim, de mitigação é da área auditada, e aí ela cria, então, um plano de ação. A auditoria vai verificar aqui as questões relacionadas à suficiência, se a ação está bem, tá adequada, se o prazo está de acordo com o apetite ao risco da empresa, e aí o plano é colocado no status em follow-up, tá? O último ponto que eu quero mostrar aqui dessa auditoria, que é uma auditoria estrutural, ou seja, uma auditoria baseada em requisitos, é que dentro da auditoria, pessoal, eu depois posso emitir os relatórios, tá? Então, vindo aqui para o rodapé de uma auditoria, clicando aqui em relatório, eu posso, então, gerar relatórios. Esses relatórios serão a consolidação das informações que estão sendo imputadas, que estão sendo inseridas na auditoria, ao longo do trabalho que está sendo realizado, né? Então, se a gente vier aqui e gerar o relatório, que eu acabei de clicar aqui para ele gerar, vamos ver. Eu acho que ele está gerando aqui no meu... Desculpa, gente. Não, tá certo. Então, olha só. Ele gerou um relatório aqui, ó. O relatório, por exemplo, ele vai ter aqui, pode ter, né? Não vai ter obrigatoriamente, mas pode ter cabeçalho, rodapé, eu posso ter marca d'água no texto, eu posso ter fundo nesse texto. Eu tenho formato de texto rico, ou seja, eu escolho a fonte, a cor, né, o tipo da fonte, a cor, o tamanho, e ele vai, de fato, trazer as informações que forem inseridas. Vejam que naquela auditoria não tem nada inserido, por exemplo, como objetivo, diretriz, abrangência, ele não está trazendo aqui, né? Os pontos que já foram inseridos, as recomendações, o plano de ação está aqui. E o relatório pode ter linhas de grade, enfim. Então, nós costumamos dizer, quando um cliente, por exemplo, fala, me mostra como é que é um relatório. A gente mostra um template, mas a gente costuma dizer assim, olha, o relatório ele pode ser igual ao seu relatório que você já utiliza. Nós vamos automatizá-lo, nós vamos criar um template para ele, tá bom? Então, a partir daqui, pessoal, eu vou... que vocês vão responder, e eu vou parar de compartilhar a minha tela para a Isa mostrar as ações da primeira linha. Tá bom, pessoal?
Isso, a enquete, né? Isso que eu ia perguntar. Isso, olha só vamos fazer aqui então a leitura rapidinho, olha qual que é a enquete aqui, ó. Na sua empresa, você também trabalha com auditoria baseada em requisitos e com auditoria baseada em riscos, né? Aí você tem 4 alternativas aqui. Somente com auditoria baseada em requisito, ou seja, essa que você constrói individualmente, teste por teste. Somente com auditoria baseada em risco, que a gente ainda vai falar um pouco mais adiante, que é quando você utiliza os riscos da companhia como subsídio para a criação dos seus programas de trabalho e execução dos testes. Tem a terceira alternativa, com ambas as auditorias, e tem a quarta aqui, ó, com nenhuma dessas auditorias. Então, fica à vontade aí para responder, e depois a gente vai mostrar o resultado para vocês, tá bom? Vai lá, Isa. Então, vamos lá, pessoal. Então, virando a chavinha, agora eu sou a auditada, né? Então, recebi, né, todas essas incumbências que o Edu me passou. E aí, acessando o sistema, né, a gente tem que pensar, né, que com carinho, né, que o auditado, a gente tem que facilitar a vida dele, certo? Então, além das notificações que o Edu mencionou, né, que podem ser disparadas conforme o fluxo vai sendo realizado, né? O auditado tem acesso, né, à visão do dashboard, que eu sempre falo que é o clique mais rápido na sequência da notificação. Porque vamos supor que ele visualizou a notificação e decidiu depois acessar de uma outra forma, pelo sistema, ele vai cair logo de cara no dashboard e vai ter acesso aqui às informações dele. Tá? Um segundo ponto que eu queria destacar, o Edu apresentou a estrutura, né, para vocês, e aí, como vocês podem observar, aqui, para mim, ele já vem enxuto, né, só com a estrutura na qual eu sou responsável. Então, eu sou responsável pela área de compras e eu visualizo somente aqui os meus processos, né, que estão sendo auditados, certo? Agora, em relação à requisição de evidências, o Edu mencionou, né, ele fez uma requisição de evidências, solicitou alguns documentos para mim, e aí eu vou mostrar para vocês onde que o auditado responde. Então, eu acesso aqui a auditoria, resposta à requisição de evidências. E o sistema vai listar para mim os documentos, né, que eu devo enviar, né, para o auditado, para o auditor. E aqui, no caso, ele vai fazer uma linha para cada documento. É uma requisição, né, apenas uma requisição, mas ele vai listar uma linha para cada documento. Por que isso, né? Então, vamos supor, né, vocês, normalmente no dia a dia de vocês fazem a solicitação por e-mail, uma lista só. E aí, o auditado vai mandando picado, né? E aí vai ficando aquele monte de e-mail. Para fazer o gerenciamento disso é complexo, né? Aqui fica muito simples, porque ele vai mandar, por exemplo, aqui eu já disparei, né, para o Edu, 2 arquivos, depois ele pode mostrar para vocês como que ficou, tá? E aqui só tem um pendente, então são 3 arquivos e tem um pendente para eu responder. Então, o auditado vai mandando conforme ele for selecionando esses documentos. Ele não precisa selecionar tudo e mandar de uma vez. Não, ele vai já mandando conforme ele consegue, né, esses documentos. E aí, por exemplo, esse documento aqui é uma requisição de compras, né? Então, o Edu solicitou aqui com uma determinada amostragem e eu tenho que mandar essa requisição, certo? E aí eu tenho algumas opções aqui. Primeiro, eu posso indicar um local físico, né? De repente, essa requisição está em formato impresso, eu posso indicar onde que o Edu pode localizar esse documento. Se for algum site que tenha protocolo para ele também fazer o acesso, eu posso informar o protocolo, ou eu posso carregar diretamente aqui o arquivo, né? Em formato... em qualquer formato, né, exceto exe, o Edu já comentou sobre isso, né, e aí eu venho aqui, subo o arquivo, esse daqui é formato imagem, mas os demais que eu carreguei anteriormente foi de contratos de compras, que é em formato Word, e o Excel, que foi a cotação de compras, o Edu vai mostrar depois, tá? E aí eu carreguei aqui, beleza, então eu já tenho minha evidência carregada. Se eu quiser finalizar, é só alterar o status para entrega, mas se eu quiser pensar e mandar depois, é só eu salvar e aí ele fica aqui pendente até eu alterar o status, tá? Bom, mas para mim aqui tá tudo certo, eu quero finalizar essa pendência, né, tirar essa da lista. Pronto, já sai da minha lista, se eu volto aqui, olha, ele já sai, não tem mais nenhuma pendência, e aí o Edu consome, né, essas informações, né, para poder fazer os testes de auditoria dele, tá? Um outro ponto aqui é em relação à manifestação do auditado, né? Então, o Edu já encaminhou para mim um ponto de auditoria, né? Eu provavelmente já recebi a notificação, tá? E aí, a partir dessa notificação, eu posso acessar o ponto,
ou eu posso acessar direto aqui pelo menu Auditoria, Manifestação do Auditado. Eu vou dar um pesquisar, e aí eu estou visualizando aqui o ponto de auditoria. São dois, tá? Porque o segundo é no segundo case que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas o primeiro que o Edu cadastrou é esse aqui, falta de requisição de compra. Eu vou acessar esse ponto, e aí ele está aqui, ele está em manifestação, ele está com um prazo aqui, né, de resposta, ou seja, eu tenho que responder até amanhã, né, o prazo curto, por sinal. Quem são os responsáveis por avaliar, né? A descrição, então, eu tenho a descrição do ponto, a causa raiz, então, observem que eu consigo visualizar os mesmos campos que ele preencheu lá no ponto, exceto a análise do auditor. Se vocês observarem aqui, a análise do auditor não aparece, porque é um campo exclusivo da auditoria, tá? E aí eu tenho aqui o meu campo, que é a manifestação do auditado, onde eu vou escrever, né? Já deixei até pré-pronto aqui, com a minha, né, observação em relação a isso. O que eu acho, né? Então, aqui eu avaliei o ponto, realmente identifiquei que tem esse gap, que tem que ser tratado, e aí eu vou direcionar para a área competente, que vai ser a TI. Mas vamos supor que eu avaliei e verifiquei que já foi tratado, eu preciso mandar uma evidência, é só eu carregar o upload, né? Fazer o upload aqui, carregar essa evidência e mandar para o Edu para ele dar baixa nesse ponto, tá? Caso contrário, tenho que tratar esse ponto, aí eu venho aqui, cadastro o plano de ação, ele já está pré-cadastrado, cadastro esse plano de ação, né? Conforme aqui a estrutura de 5W2H, direciono, né, para o responsável, porque eu sou auditada, mas eu posso direcionar para um ponto focal, realizar este plano de ação. Como eu mencionei, eu falei que é a TI, então não sou eu, né, eu sou de compras, então é a TI que tem que tratar esse ponto. Aí eu ponho o responsável da TI aqui, estimo mais ou menos o quando previsto, né, desse ponto, e aí eu mando, né, salvo aqui, não altero mais nada, e volto aqui para minha manifestação, tá tudo certo? Minha manifestação tá toda certa, não preciso fazer mais nada. É só alterar aqui de manifestação para em aprovação. No momento que eu altero esse status, eu tiro, né, essa responsabilidade para mim, e aí eu faço essa devolutiva para o auditor. Então, o Edu vai receber essa devolutiva também por e-mail, para ele poder avaliar, tá? E agora que a gente finalizou o fluxo, né, da estrutural, né, eu vou chamar a Gabi para fazer o resumo até o momento, para a gente poder prosseguir. Isa, opa, não saiu a voz? Maravilha, Isa, obrigada. Então, só vamos fazer uma recapitulação aqui do que a gente já abordou. A gente criou, né, o universo da auditoria, então a estrutura organizacional lá com sua empresa, com suas áreas. Criamos o plano anual ou plurianual da auditoria. Depois a gente fez o planejamento e a execução desses trabalhos, né? Apontamentos, planos de ação, follow-ups, os relatórios de auditoria. E, né, a Isabela agora apresentou para a gente a parte do fluxo, em que o auditado, né, faz a parte dele e que representa a primeira linha. Vamos mudar um pouquinho agora, o Edu vai demonstrar como fica, né, uma auditoria baseada em riscos, porque a gente estava fazendo até agora uma auditoria baseada em requisitos. Então, a gente vai partir para a auditoria baseada em riscos, para vocês visualizarem também essa tela. Edu, agora é com você. Joia. Vocês já estão vendo a minha tela compartilhada? Sim. Então, tá bom. Olha só, pessoal, quando nós falamos de auditoria estrutural, né, só colocando aqui, ó, em cima do plano e mostrando que na criação da auditoria eu tenho essas opções aqui, ó, baseada em risco e estrutural. A auditoria estrutural, ela é a auditoria realmente de requisitos. O auditor cria o teste de acordo com a necessidade, com a demanda, né? E por que é que nós temos essa opção aqui, né? Embora nós saibamos que o IPPF oriente que todas as auditorias devam ser feitas baseadas em risco, né? E está correto, é o correto, vocês viram aqui que nós fizemos uma auditoria baseada em requisitos, porque é que muitos de vocês, né, profissionais aqui de auditoria, talvez podem até ter a seguinte dúvida, mas por que é que vocês estão mostrando, então, outro tipo? Pessoal, isso aqui, na verdade, já atende uma demanda de mercado. Nós temos vários clientes grandes, corporativos, né, empresas multinacionais, que têm um modelo de execução de auditoria baseada em requisitos, cujos programas de trabalho são construídos com finalidades específicas, né?
Então, essa auditoria baseada em requisito ou estrutural, ela é uma auditoria cujo foco não seja risco. Então, eu estou fazendo uma auditoria de processo, estou fazendo uma auditoria, por exemplo, específica de qualidade, estou fazendo uma auditoria que foi demandada a partir de um canal de denúncia, entre outras, né? E já no caso da auditoria baseada em risco, ele tem alguns facilitadores, quando eu tenho aqui a auditoria baseada em risco. E para isso, gente, nós pegamos a mesma auditoria de compras, em uma auditoria aqui, ó, se vocês olharem, nós criamos um programa de trabalho. Se eu dar aqui um executar questionário, só para vocês verem, vocês verão, ó, que eu tenho aqui a estrutura de testes, que são os requisitos, funcionam como questionamentos que podem ser respondidos, múltipla escolha, resposta do tipo discursiva, dissertativa, enfim. E já aqui, gente, nessa auditoria aqui, que ela está como do tipo baseada em risco, o processo aqui é diferente, porque ao criar a auditoria, eu seleciono qual área ou processo eu vou auditar. E a solução pré-cria um programa de trabalho. E como é que ela faz isso? Eu vou até minimizar a estrutura aqui do lado. Nesse modelo, a auditoria traz ali, ela já lista todos os riscos que estejam criados nessa entidade organizacional, né? Quando eu falo entidade organizacional auditada, eu estou me referindo, então, ao processo, à área, enfim, que está sendo auditado. Ele vai trazer todos os riscos contidos ali naquela localidade. E aí o auditor vai poder definir aqui, por exemplo, se ele vai auditar todos os riscos, sim ou não. Ele consegue fazer um flag aqui, por exemplo, pelo nível de criticidade dos riscos que ele vai testar e tudo mais, não é? Então, isso daqui é ter um olhar específico para os riscos. Pessoal, tem uma pergunta aqui no nosso chat, que é a pergunta, deixa eu só ver aqui, que eu já vou aproveitar esse passo para responder a pergunta. Infelizmente não tem o nome aqui, está Anonymous aqui, mas a pergunta aqui é assim, ó. Olá, boa tarde. Por que não criar os pontos de auditoria diretamente na aba de risco, dentro da respectiva unidade, processo, já desdobrando os planos de ações? Cadastrando separadamente, não me parece integrar com as demais áreas. Na verdade, integra. Eu vou mostrar para vocês aqui. O que acontece é que quando eu estou fazendo uma auditoria baseada em risco, ele lista os riscos aqui, eu tenho como entrar dentro de um risco, eu posso avaliar o risco, por exemplo. Inclusive, nesse risco aqui, foi criado um controle, ó, já havia um controle nativo e foi criado um outro controle aqui, né? Esse controle, ele veio de forma sugestiva. E aí, a nossa solução, ela dá a possibilidade, quando as áreas são apartadas, por exemplo, risco, controle, auditoria, ele respeita a independência das áreas para que cada uma das áreas possa definir. A auditoria pode, sim, sugerir criar um novo risco, né, a qualquer momento. Pode também fazer o que foi falado, né? Olha, a pergunta, inclusive, é por que não criar os pontos de auditoria diretamente na aba de risco? Quando eu venho aqui, ó, requisição de risco, eu tenho aqui um teste, não é? E aí, quando eu for... Qual que é o risco, menina? Só para saber se eu estou lembrando qual que é. Tá lá no final, Edu, lá no final. Tá lá no final. Aqui eu tenho, então, um risco. Não, onde eu pude criar, onde foi possível criar o teste, só para o ponto. No risco, é esse aí, esse. Esse aqui? Então Isso. tá. Teste. É o de cima, ó, teste de verificação da aprovação de RC. Ah, tá, é verdade, desculpa, tá na cara, tá na cara aqui. Então, tá vendo? Olha só, eu consigo criar o ponto aqui dentro. Então, eu estou criando o ponto diretamente associado ao risco. A única coisa é que a minha execução é apartada. Para quem assistiu o painel de terça-feira, ali foi mostrado, por exemplo, como é que eu crio o risco, como é que eu associo os controles, como é que eu faço o teste de efetividade dos controles, não é? Que seria isso aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês. Eu entro lá em risco, eu tenho aqui dentro, por exemplo, olha, da minha área de compras, todos os processos. Dentro dos processos de compras, eu tenho os riscos que foram criados. Dá só uma olhadinha aqui, ó.
requisição de compra, os riscos que foram mapeados, identificados na requisição de compra. Evidentemente, aqui nós estamos tratando apenas de meros exemplos, os controles, os testes. Então, eu tenho esses elementos aqui dentro. E aqui, depois, eu vou poder gerar a minha matriz. Isso aqui foi o tema, e até a Gabi colocou o link aqui. Para quem não teve oportunidade de assistir, é interessante ir lá e assistir, né? Então, eu vou ter meu risco no seu momento inerente, meu risco puro, bruto, sem controle. Vou ter meu risco planejado, que é levando em consideração o potencial dos controles. E eu tenho meu risco residual, que vai surgir aqui após a execução do teste de conformidade. Já no caso da auditoria aqui, então eu venho aqui na minha auditoria, que é baseada em risco, chamo aqui todos os riscos da minha auditoria, ele vai listar, e aí dentro desse processo eu vou poder avaliar o risco, dentro dos controles que foram criados, eu vou poder aqui executar o controle, criar um teste, né? Aqui, ó, esses que estão marcados em cor diferente são sugestões que foram feitas e que, se forem aprovados pela área de risco ou controles internos, dependendo de quem estiver ali no nível de aprovação, esses riscos vão retroalimentar a minha matriz corporativa. Então, é uma forma da auditoria contribuir ali. Então, para essa pergunta do Anonymous aqui, só para dizer para vocês, eu faço isso em lugares separados, mas eu faço. Eu crio risco, eu posso criar o ponto diretamente no risco. É que eu estou fazendo ele dentro da etapa de auditoria mesmo. Tá bom? Edu, eu vou complementar também essa pergunta, por que também é separado, né? Até por conta das linhas, né? Então, para a gente ter essa separação das linhas de defesa, a gente tem esses módulos separados, só que está totalmente integrado, todos os módulos são integrados. Então, a gente sempre fala que o core é o coração que alimenta todas as demais estruturas, riscos também, alimenta as demais, tá? Então, só para complementar isso aí, tá? Perfeito, ótimo. E só para responder também a pergunta do Roberto Novoa, né? Não sei, desculpa se eu estou falando errado. Ele está falando, na auditoria estrutural, é possível importar um questionário, exemplo, requisitos de controles da ISO 27001? É possível sim, Roberto. A gente tem um template, esse template é um arquivo XLSX, é um Excel, né, por exemplo, você consegue alimentando ali a partir daquele template, é possível fazer uma importação e criar já direto esses programas aí, daí não só da ISO, claro, de outros temas também, tá bom? Tanto importar, né, o modelo, quanto importar já respondido, tá? Os testes respondidos. Aí pensando aí numa base histórica, tá? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que desculpa, pessoal, disparar em responder algumas perguntas, eu já vou passar para a Isa fazer a parte da segunda linha, é a pergunta do Marcial Lopes Filho. O usuário auditado, de acordo com a cultura da empresa, está preparado para utilizar um sistema de auditoria como apresentado? A resposta, Marcial, é que sim. E assim, o uso do usuário auditado, o uso do usuário que é dono de risco, que é o executor de um controle, que numa parte de compliance, por exemplo, ele vai responder ali a um teste de conformidade, que dentro de um módulo de GCN, por exemplo, ele vai ser unicamente responsável por executar a sua atividade na etapa em que um plano de continuidade for acionado. Esses usuários que não têm um uso tão comum, o uso deles é mais restrito, é mais simples, eles veem menos informação. Vocês vão observar que agora, quando a Isa fizer o acesso, e eu já vou parar de compartilhar aqui agora, vocês vão ver que a visão da Isa, para começar, da estrutura organizacional da solução, já é uma visão apenas das áreas que ela tem algum tipo de atuação, ela tem uma atuação local. Os times de auditoria, né, os times de gestão de risco, de compliance, de continuidade, enfim, eles têm uma visão global da empresa. As opções que aparecem nos menus, enfim, elas também são somente aquelas que vão ser atribuídas aos usuários auditados. Mas aí tem um item também para facilitar mais ainda esse item da sua pergunta. Tá vendo esses dashboards que a Isa colocou aqui na tela? Eles serão verdadeiros itens de atalho. Por exemplo, o plano de ação, ela vai direto lá, né? Algum tipo de manifestação. Ela tem um acesso prático e rápido. Ela não vai ficar precisando navegar por menus ou pela estrutura organizacional. E aí eu vou parar de falar, senão eu pego a fala da Isa. Não, imagina, Edu.
Complementando, Edu, exatamente isso. A questão da cultura, ela é desafiadora mesmo. Mas por isso que a gente mencionou aqui no começo, né, até da visão do auditado, que a gente tem que facilitar ao máximo, né, para ele, né? Então, a visão do dashboard vem para isso, para facilitar as notificações, porque daí ele não dá desculpa, né, para poder responder o ponto, para mandar evidência. Então, a gente tem essa preocupação sim, tá? E a visão dele é mais restrita. Então, como o Edu mencionou, aqui está restrito, ele só visualiza o que cabe a ele. Em risco, a mesma coisa, ele só visualiza os riscos dele, tá? Bom, eu vou só mudar aqui a chavinha novamente, porque agora eu vou me tornar a segunda linha, né? Porque o Edu, ele fez a sugestão lá de riscos, de controles, né? Então, eu vou chamar a Bela, né, para poder fazer esta ação. E aí a gente fala do quê? Da sinergia entre as áreas, né? Porque normalmente, né, as áreas trabalham independentemente, só que é legal ter a sinergia entre a área de auditoria e a área de riscos, porque a auditoria vai, identifica novos riscos, e aí ela pode compartilhar, né, esses riscos com a área de riscos, certo? E aí a área de riscos vai fazer esse procedimento aqui, vai acessar aqui, né, a visão, a aprovação, sugestão de novo item. Não significa que riscos têm a obrigatoriedade de aprovar. Ela pode avaliar, né? A área de riscos vai avaliar se faz sentido ou não, né? E assumir aí esse novo risco que a auditoria identificou para a matriz oficial da empresa, tá? Então, aqui, o risco que o Edu identificou foi aprovar empresa não qualificada no processo de compras. Aí, simplesmente, eu vou aprovar, né, no botão verde ou reprovar, tá? Uma vez aprovado, né, eu dou aprovado, ele já passa, né, ele já assume aqui na abordagem esse risco, tá? Então, é um risco que eu consigo já utilizar, ele é salvo, né, ele já, uma vez criado, né, esse risco na biblioteca, você consegue também reutilizar depois, posteriormente, né, nos seus mapeamentos. Então, a auditoria identificou, aí você consegue aproveitar esse trabalho também, tá? E, além, né, do risco, daqui a pouquinho eu mostro essa parte aqui da abordagem, tem o controle também. Então, eu tenho um controle aqui que foi o aprovar empresa... Não, esse daqui é o risco, né? Deixa eu ver... bloqueio do fluxo de compras. É que tem vários aqui, né? Então, foi esse aqui, bloqueio de fluxo de compras. A mesma coisa, eu posso aprovar ou reprovar, tá? E aí, uma vez, então, que eu fizer essa aprovação, eu atualizo aqui a minha abordagem e ele passa, né, a aparecer aqui o risco, né? Deixa eu ver qual que foi. É esse aqui, ó. Aprovar a empresa. Observe que o Edu identificou o risco, mas ele não avaliou, mas ele poderia ter avaliado e eu poderia, né, já ter aceitado esse risco já avaliado. E eu consigo também fazer todo o fluxo dele. Aqui a gente fez separado, né? Só o risco, depois só o controle, né? Mas, no caso, eu posso aprovar o fluxo todo. Risco, controle, teste, tá? Então, esse aqui, basicamente, é o fluxo da segunda linha, quando a gente fala aí da sinergia. Então, temos mais algumas perguntas? Deixa eu ver... Eu Edu, queria até fazer um comentário, Isa, que assim, para esse risco, por exemplo, que foi sugerido pela auditoria e que foi aprovado pelo time de riscos, ele é um risco normal. A única coisa é que se você for olhar na rastreabilidade dele, você vai ver que ele foi criado durante um processo de auditoria por um auditor que executou aquela auditoria. E ele foi aprovado por alguém que tinha alçada competente para inseri-lo, então, né, no mapa de risco. Opa, chegou aí o resultado da nossa enquete. Olha só. Então, 11% respondeu que somente com auditoria baseada em requisitos, 20% com auditoria baseada em risco, 62% trabalham com os dois modelos, né? A auditoria estrutural baseada em requisitos e a auditoria baseada em risco, e 8% das pessoas que estão conosco aqui no painel até então não trabalham com nenhuma dessas auditorias. Bacana saber aí esses percentuais. Sim. Tá vendo só, pessoal? A maior parte das empresas ainda adota os dois modelos. Por isso que na nossa solução nós sentimos a necessidade de disponibilizar essas duas formas de trabalho, né? Então, só para finalizar meu comentário, o que você vai ter de diferente é a origem, a criação de um risco. Ele começou num processo de auditoria, ele não começou na área, né, não é o risk owner, o dono desse risco, lá onde esse risco está localizado fisicamente, vamos assim dizer. Também não foi criado por ninguém de controles internos, mas foi criado na auditoria e foi aprovado, portanto, ele passou a figurar ali o mapa de calor, a matriz corporativa, tá bom?
Era esse o comentário que eu queria fazer, Isa. E aqui, Isa, tem só mais aí uma pergunta do Anonymous também. Põe seu nome para a gente, Anonymous. Faz essa gentileza para a gente poder te tratar pelo seu próprio nome, né? Existe a possibilidade de criar um ponto de auditoria no módulo de risco? Olha só, não dá para fazer, porque daí eu estaria extrapolando as competências das linhas, né? Então, eu crio ponto de auditoria no módulo de auditoria, nas atividades de auditoria. No módulo de risco, o que eu faço? Todo aquele conjunto que está dentro da ISO 31000 e do COSO. Eu mapeio, classifico, avalio, atribuo controle de mitigação, faço teste de design, faço teste de efetividade, e aí depois eu vou obter lá meu risco inerente, meu risco residual, meu risco planejado, mas assim como também eu na área de risco não tenho atribuições. Você viu que um risco que foi sugerido e um controle lá na auditoria foi criado, respeitando aí as competências de cada uma das áreas, ele foi aprovado. Se ele tivesse sido reprovado, ele não ia estar dentro da matriz corporativa, que é de responsabilidade da gestão de risco, né? Eventualmente, não havendo nenhum tipo de... não havendo acordo entre as linhas, aí talvez você possa tratar isso numa instância da empresa, no STF da empresa. Mas o ideal é que cada um realmente possa... Agora, tem um detalhe também para o Anonymous, só para falar. Existem muitos clientes nossos que têm os dois chapéus. Aí eu já posso deixar essa atividade transparente. O meu auditor ir lá e conseguir criar tudo que pode se fazer na área de gestão de risco, ele faz, no módulo de gestão de risco e controles, e o contrário também. Mas isso se eles tiverem os perfis que habilitem, que capacitem, né, fazer todas essas atividades. Tá bom? Aí, pessoal, eu não sei se eu passo para a Isa, deixa eu só olhar aqui o nosso Tem já tivemos a pergunta resultado? do Marcial sobre o Sim. plano anual, né? Deve ser anual, e a O plano auditoria deve... anual. Isso, pois não, pode falar, Isa, perdão. Então, ele deve estar aprovado pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho de Administração ou Board, de acordo com o tamanho e cultura da empresa. Concorda? Então, Marcel, existem as duas possibilidades. Você pode colocar o fluxo de aprovação como obrigatória ou não, tá? Isso é exatamente o que você está falando, depende da cultura da empresa. Então, dependendo da empresa, você tem que facilitar ao máximo, não colocar essa obrigatoriedade, tá? Isso, Isa, vai por gentileza lá, mostra lá o menu auditoria, só para ele ver onde é que está essa resposta. Lá em cima, lá na auditoria de cima. No Ah, outro tá. auditoria, parametrização, É que acho que eu não vou ter acesso, porque eu não... avaliação. Ah, você está sem o... Não, Vai lá só para ver. Não, vai ter não sim. tenho, não tenho. Não? Não, não tenho. Ah, no Workspace, No certo? Workspace, isso. Tá. Não, é que eu tô Nessa, como... você está Tá no mais outro restrito o perfil. meu perfil. É, isso. Não, sem problema. Mas pode fazer de conta que você vai criar um workspace ali, só para ali em cima, no adicionar, só para a gente Isso poder aqui. mostrar. Você está vendo que existe aí uma opção, ó, permitir encerrar auditoria sem... Não, perdão. É isso Utilizar aqui. fluxo de revisão, é de cima. Isso. No plano de auditoria. Esse daí, ele trata exatamente dessa sua pergunta, Marcial. Porque se você quiser, a qualquer momento, poder inserir novas auditorias num plano, você, então, não deixa nenhum fluxo ali de revisão. Se você tiver com o fluxo ativo em andamento e quiser incluir novas auditorias, uma auditoria especial que tenha surgido, há necessidade de alguém com alçada para poder aprovar essa inclusão, né? Nós sabemos que, como isso normalmente é submetido a um comitê de auditoria, um conselho de administração, uma diretoria executiva, então, se a empresa trabalha dessa forma, e também, claro, de acordo com o que você falou, né, com as definições do board, de acordo com tamanho, cultura, então a gente aconselha que você utilize o fluxo de aprovação do plano de auditoria. Se não tiver isso, pode deixar sem marcar aquela opção, e então é o que a Isa falou, dá para fazer das duas maneiras, tá bom? Tem mais pergunta aqui do Marcial, mas tem umas outras perguntas também, vamos só dar uma olhadinha na hora. Aqui, que horas são? Ainda temos Ainda tempo. temos tempo? Ah, temos Isso. tempo, perfeito. O que a gente faz? Eu acho que, Isa, tinha algumas considerações Tem, aqui da... Agora já seria a Gabi? tem do Anônimos aqui de novo. É possível o auditor revisor fazer a revisão do programa de trabalho antes dele ser executado pelo auditor? Sim, é possível sim.
A gente pode Sim, colocar esse fluxo, e aí, antes do auditor executar, né, o revisor dá uma revisada para poder disponibilizar para execução, tá? perfeito, é possível também. Tem mais uma pergunta do Marcial Lopes Filho, que está perguntando aqui, hoje temos nas companhias, principalmente em companhias abertas, o cargo de Governance Officer. No caso deste profissional existir dentro da companhia, o mesmo deve estar sempre acompanhando e opinando sobre os relatórios de auditoria, fortalecendo os pontos levantados pela auditoria interna. Perfeito. Isso tudo na nossa solução, Marcial, depende de um perfil que foi criado, estabelecido e atribuído para o usuário. Então, dependendo das atribuições do Governance Officer, como você mencionou, ele pode sim participar, pode participar inclusive da elaboração dos relatórios de auditoria, né? É importante mencionar que os nossos relatórios são gerados a partir de RTF, né? O formato de texto rico, Rich Test Format, então ele é um relatório que a solução entrega pronto, mas ele vai permitir ainda outras considerações. Então, é possível sim, concordo, auditoria interna, fortalecendo os pontos levantados pela auditoria. Se for para ajudar, basta atribuir um perfil para ele. Tá ok? E aí, tem mais algumas perguntas aqui. Você quer fazer, Isa? Eu acho que é são perguntas do Márcio Albuquerque. Você quer seguir adiante? Na criação do E plano anual, é possível travar o plano, impedindo a criação de novas auditorias? Sim, né? E exatamente isso que a gente acabou de falar, sobre você a colocar um pergunta do fluxo, Marcial, né? né? Exatamente, já casou, exatamente. Exatamente a Você pergunta coloca do um Marcial. fluxo e aí você bloqueia isso, entendeu? Você não pode deixar incluir novas auditorias sem passar por uma aprovação. E se não for aprovado, não pode ser incluído novas auditorias aí. Tem mais perguntas dessas, Gabi? Oi, Edu, tudo bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se Oi. tem mais algumas perguntas. Vamos lá. A Leila Cabral perguntou se é possível realizar auditorias especiais sem envio de notificações. Quer responder, Isa? É possível sim, né? Através dos workspaces. Então, como vocês puderam visualizar aqui, é que eu não estou com o usuário para isso, mas você consegue criar um workspace para cada tipo de auditoria. Então, para as auditorias planejadas no workspace, as auditorias especiais também e até para as contínuas, no caso, né? Então, você consegue criar para todos os tipos. E a partir do workspace, você define se vai ter notificação ou não, tá? Excelente. Quer continuar, Gabi? Pode continuar fazendo as perguntas. Beleza, tem mais umas perguntinhas aqui. A Flávia Simone perguntou se, para realizar uma auditoria, eu sou obrigado a responder todos os testes do programa ou não. Quer responder também, Isa? Exatamente, a gente até passou por aqui, né? Só reforçando, a gente pode, né, habilitar, né, a permissão de encerrar auditorias sem execução dos testes, né, através dessa tela aqui. Então, se vocês quiserem habilitar, é só habilitar, senão você vai ter que responder todos os testes para finalizar a auditoria. Exato. Sem contar que também na criação ali do programa de trabalho, na hora de inserir o teste das auditorias baseadas em requisitos, você também informa ali se a resposta é obrigatória ou não, né, Isa? Exato, Mais exatamente. um item também. E tem mais aí, Gabi? Tem aqui a pergunta, essa última, eu acho, por enquanto. Vamos lá. Verônica Maria perguntou: quando eu faço uma auditoria baseada em risco, eu posso também criar testes, requisitos, ou não vinculados ou associados aos riscos? Então, acho que ela quis Perfeito. dizer que que dá para fazer um programa de trabalho ali também. Isso, exatamente. É possível, viu, Verônica? O que que a gente faz? É possível ter uma auditoria cujo foco é voltado para os riscos, uma auditoria baseada em riscos, mas você também construir testes ali baseados em requisitos, como se fosse uma auditoria estrutural. Nesse caso, seria uma auditoria mista, que teria os dois elementos aí. É possível fazer sim, tá bom? Mas aí, para fazer essa auditoria, é importante ressaltar que ela tem que estar marcando como tipo de baseada em risco, e aí ela vai permitir que você crie, né, o programa de trabalho inserindo os testes individuais que você queira fazer. Então, a resposta é sim, é possível fazer uma auditoria com os dois tipos misturados, ou mista, ou híbrida, ou como queira chamar, tá bom?
Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Eu acho que das perguntas que chegaram, nós respondemos Foram todas, não é? todas. Uhum. Respondemos todas. E aí, pessoal, eu acho então que nós matamos por aqui. Eu quero agradecer da minha parte, né, esse segundo painel. Foi muito bom, eu acho que foi uma oportunidade interessante de esclarecer aí a questão da auditoria e mostrar o seguinte, pessoal, lá na nossa, no painel de terça-feira, o modelo de uso de avaliação de risco, criação, mapeamento e tudo mais, nós estávamos olhando para os frameworks ISO 31000 e COSO. Hoje, o que nós fizemos aqui está direcionado para o International Professional Practice Framework do IA, né, o IPPF. E na nossa reunião de terça-feira, nós vamos falar de gestão de continuidade do negócio, que é voltado para a ISO 22301, na parte do BIA 22317. Então, todas essas nossas reuniões de Masterclass, elas são da tecnologia em favor de atendimento dos frameworks de mercado, tá bom? Eu quero agradecer a participação de vocês, eu quero agradecer as minhas amigas aqui, a Gabriela e a Isa. Vou passar a palavra para a Isabela e a gente termina então com a Gabi. Obrigada, Edu. Obrigada, Gabi. Obrigada a todos por vocês terem participado. Foi muito bom compartilhar conhecimento com vocês e espero vocês na terça-feira. Beleza, maravilha, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Isa e Edu, pela apresentação. Foi ótima, foi uma maravilhosa aula. Espero que todos tenham gostado e aguardamos vocês na próxima terça-feira, no dia 24, né, no nosso próximo painel sobre gestão de continuidade de negócios, também às 16 horas. Então, esperamos todos vocês lá. Obrigado, um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.